Agora, parabéns para o Corinthians, que soube se aproveitar dos seus momentos importantes no jogo. Teve a capacidade, a leitura de entender que aqueles momentos eram decisivos e decidiu o jogo. Ganhou o jogo. O Palmeiras entrou entendendo que ganharia o jogo a qualquer momento. E a qualquer momento não ganha Corinthians e Palmeiras. Você tem que ter aplicação, tem que ter vontade, tem que ter determinação. Eu estou procurando o Estevão, vocês encontraram? Eu estou procurando o Rafael Veiga, vocês encontraram? Eu estou procurando o Rio, vocês encontraram? Parece que um tá no bolso do Hugo, o outro tá no bolso. Você gosta de falar, né? Abre aí. É assim que você fala? Tá no bolso de não sei quem. É só pegar aqui que eles estão aí. Procura aí. Porque eu acho que assim... Sai daí, Estevão. Sai daí, ô Rony. Sai daí. O Flaco Lopes tá com um problema. Gente, não é possível que um centroavante que joga no Palmeiras tenha dificuldade para dominar uma bola. Mas não é o artilheiro do ano, gente? Que é? Gente, esse ano é o ano mais artilheiro dele no Palmeiras, certo? Sim. Mas o Palmeiras precisa contratar um centroavante. Não, peraí, o Pascoal, deixa eu te fazer uma ponderação aqui. Desde o começo do ano eu falo, o Palmeiras precisa contratar um centroavante. A gente vai falar do Palmeiras já, mas assim, ok, houve uma falha do Rios de não chutar aquela bola pro mato. Houve uma falha do Everton, clara. Mas eu também vejo o mérito do Garro, que rouba essa bola, me fugiu agora quem fez o gol. O Yuri Alberto fez o gol. O Yuri, que quando chuta caindo e dá um chute cruzado. Então, assim, eu entendo toda a falha do sistema defensivo do Palmeiras. O Yuri Alberto acredita no lance. Mas o Corinthians também tem seus méritos. O mérito do Corinthians é acreditar sempre, é o que eu disse agora. Os méritos do Corinthians são de acreditar sempre que dá para ganhar. O Corinthians acreditou na bola que o cara ia errar para tirar a bola. O Garro não estava jogando nada. Aí veio aqui, pá, pum, fez o gol. Perfeito? O segundo tempo, a bola domina. O Rio ele entendeu que ele estava soberano na jogada. Ele não percebeu o Martínez chegando. Ele estava soberano, tô bonito, ó, vou dominar. Rasga, dá um passo. Bom, eu não vou explicar isso prozinho, quem sou eu? Dá um passo pro lado, não deixa o cara chegar. Não vai fazer falta, ele só vai abrir o compasso para ampliar o espaço para você dominar a bola. Nem isso ele fez. É um jogador de seleção da Colômbia. Está jogando eliminatório de Copa do Mundo. Aí vai o treinador e fala que ele só vai ficar comigo quem tem interesse de continuar ganhando. Porque os caras ontem demonstraram pouquíssimo interesse. Acharam que ganhavam o jogo a hora que queriam. E parabéns para o Corinthians, que teve essa vontade, essa determinação, essa aplicação. Parabéns para o Yuri Alberto. A gente dá, todos os dias a gente fala, o Yuri Alberto pode não ser um primor de centroavante, mas ele acredita em tudo. Sim. Ele vai buscar, ele dá carrinho, tesoura voadora, rabo de arraia. Ele tá boa fase, ele é tem bons números. Muito aplicado. A chegada do Memphis melhorou muito o futebol dele. É bom, a cada rodada a gente fala sobre jogos que podiam ter sido, se isso tivesse acontecido, se aquilo tivesse, vários jogos nas rodadas acontecem, né, os seus caprichos do futebol. Ontem talvez tenha acontecido com o Palmeiras o que aconteceu com o Corinthians contra o Racing. Em meia hora o Corinthians podia ter feito 2-0 lá fora de casa, assim como o Palmeiras estava, e ter trazido uma classificação. Fez 1-0, mais até do que o Palmeiras, que nem isso fez, mas deixou de fazer o 2-0 no pé do Garro, que podia passar por Yuri e tal. Ontem eu acho que aquela cabeçada é uma belíssima defesa do Hugo. Desculpa, gente, mas... É do Rony, cabeçada do Rony no finalzinho, que bota lá no pezinho da trave, lá embaixo. Primeira do Felipe Andes. Felipe Andes. A primeira do Felipe Andes. Que... Para fazer 1-0 e abrir e mudar o jogo. Dá para escolher o canto, né? E aí, enfim, são caprichos. Esse aí ele erra o passe. E vocês têm razão que o Everton se atrapalha, né? Ele perde o tempo de bola, né, nessa jogada. Ó, primeiro, o que eu falei, essa coisa que você disse, Dani, da aplicação do Corinthians, ficou muito nítido, assim, pra gente exemplificar, nesse lance, desse escanteio. Porque o Corinthians, esse volante, né, ele... Martínez, ele disputa a primeira bola com o companheiro dele. A vontade é tanto que vai doer na mesma bola e ele continua no lance. E o Palmeiras, assim, o Corinthians me mostrou que jogou o seu jogo, colocou na mente que era o jogo decisivo da temporada para ele, pro restante da temporada. E que se ele tem um nível técnico menor que o adversário na casa dele, ele tem que aproveitar as oportunidades. Preciso competir, preciso brigar mais, preciso nivelar.
eu tirando o espaço do Palmeiras, e o Palmeiras porque vive um momento melhor, não sei se o tempo que fica sem o jogo, os jogadores ainda demoram para entender essa vontade que tem que ter num jogo como esse. Se o Corinthians briga para não cair, e é claro, a pressão é maior, o Palmeiras briga para ser tricampeão consecutivo. É muita coisa. Quais os times que foram tricampeões consecutivos? Consecutivos. São Paulo. São Paulo foi tricampeão consecutivo. E brasileiro só. Sabe? Cara, eu acho que falta esse entendimento que o jogo era muito... Palmeiras e Corinthians é grande, mas era mais importante... Era muito maior do que se imaginava. E eu acho que o Palmeiras... Não é que jogou mal, não. Eu tô discordando de muita gente que parece que o Palmeiras não jogou. Eu acho que o Palmeiras, tecnicamente, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo. Criou. Não foi eficiente. Por isso que o Abel tá dizendo, ó, a minha... Tecnicamente, eu acho que jogou. A minha função era fazer o time criar. Botar a bola pra dentro é com eles. Por isso que ele tá empurrando pros caras. E ele tem moral pra empurrar. Que se é outro técnico, caía nessa sonora dele. Como o Pascoal diz, escreve isso aí que vai cair. Porque ele foi lá e entregou os caras. Tipo assim, os caras erraram. Eu acho individualmente que o time todo errou. São poucos os treinadores que fazem isso sem que a crítica venha muito pesada, né? O Renato é um desses caras. O cara tem que ter. O Abel é um desses caras, mas é difícil. Com tudo que ele passou. Agora, assim, erros da defesa não estão acontecendo agora. Esse erro que houve ontem, houve contra o Fortaleza também. Sim. Tirando as situações de pênalti, também teve um erro de bobeira ali para tomar gol também, numa bola tipo a do Caio ontem. Enfim, acho que tinha que estar com mais vontade para mais descansado. A gente pontuava ontem, o Corinthians vem de uma decisão, cansado, 3 decisões do Corinthians. Vem de Cuiabá e 2 do Racing. E a gente colocou ontem, acho que de geral, que eu falo não é só nós aqui no programa não, tudo que a gente ouvia, os programas e o torcedor e tudo, eu achei que um peso maior no Corinthians. Para mim, o peso estava maior no Palmeiras. Mas só se comentou como se o Corinthians fosse ser desclassificado, fosse ser rebaixado se perdesse o jogo. O Corinthians teria ainda 18 pontos para tentar 10 ou 11. O Palmeiras é que deixou agora o Botafogo com a vantagem que o Palmeiras pode não depender mais dele. Então, eu acho o jogo hoje do Vasco já não depende mais. Não, agora não depende. Não, vai ter o jogo do... Agora ainda depende. Se o Botafogo vencer o Vasco, já a gente fala desse jogo. O Si começa a pesar pro Palmeiras. Não, já. Fica esperando que alguém ganhe do Botafogo. Não, mas tem 6, 7 rodadas para eles. Ainda depende, né? Mas aí tem que contar com o tropeço do Botafogo. Não depende mais dele. Agora o Botafogo tem que perder. Se o Botafogo ganhar todas, é campeão. Antes não, o Palmeiras falava, se eu ganhar todas e perder para o Palmeiras, o Botafogo é campeão, com 3 pontos de vantagem. Exato. É que antes o Palmeiras poderia falar, eu ganho todas, inclusive do Botafogo, ele pode ganhar as outras, mas perde para mim e eu ganho no saldo. Sim. Isso já pode não acontecer. Já começa hoje tendo que secar contra o Vasco, aí próximo contra a Fortaleza. Enfim, então era um peso, é o que o Zinho está falando. O Palmeiras está buscando um tri. E parecia que assim, o Corinthians se perder tá rebaixado, vai ser o horror. Não, o Corinthians tem ainda 6 jogos. Confrontos diretos. Como acho que não se salvou. Agora vai pensar em Libertadores. Isso é uma euforia de hoje, gente. Deixa curtir, o Corinthians tá curtindo. Mas os pontos de ontem valem tanto quanto o Vitória que tá aqui, esperando o Corinthians lá. Uma na sequência, né? E fora de casa os 2. Então ainda tem Vitória, tem em casa Cruzeiro, que talvez venha aí preocupado com a final, não venha um Cruzeiro tão forte. Não. Aí o Corinthians tem que ganhar os jogos de casa. Sim. Vasco em casa. Cruzeiro também. O Corinthians tem 38 pontos. A gente tá falando ainda numa régua de 45. Não vamos saber se vai ser 44. Eu acho que a linha de corte vai ser mais baixa esse ano. Não sei, posso estar errado. Mas 38 não se salva. 38 não se salva. Então não dá para comemorar que escapou do rebaixamento. Eu acho que não escapou. A vitória pode salvar o Timão? Vão dizer que foi esse. Como você citou, e quando ganhou do Flamengo, pegou um gás, pegou, empatou com o Inter em casa, perdeu pro Botafogo, perdeu pro São Paulo e Brasília, foi tudo depois da vitória com o Flamengo. Perdeu para o Flamengo a Copa, perdeu pro Racing. Você ganha um gás, você ganha um ânimo que às vezes dura 3 dias. O Corinthians não foi brilhante, e aquele foi um baita jogo do Corinthians ganhar, que vai entrar naquela, escapou, do Flamengo, porque foi guerra, né, o sangue nos olhos, etc. Ganhou, precisava muito ganhar aquele jogo. Mas não significa que depois embalou. Não, perdeu tem que continuar lutando batalhas, né? Perdeu pro próprio Flamengo a Copa do Brasil, perdeu pro Racing a Sul-Americana,
perdeu lá em Brasília pro São Paulo por 3-2, empatou em casa com o Inter. Então, assim, tem muito jogo ainda e tem jogo difícil pro Corinthians. Esse jogo com o Vitória é difícil, com o Criciúma é difícil. Vai fazer pega o Grêmio. Eu acho que o Corinthians não pode, repito, nem pensar no Grêmio. Tem que chegar lá fora disso. Sim. Porque pode pegar o Grêmio numa situação difícil também e o jogo é na casa do Grêmio. E não vai deixar para o último jogo. Isso que você está falando, Mauro, acho que tem muito a ver com a entrevista do Emiliano ontem, né? Vamos ouvir, porque ele fala justamente sobre essa pressão, assim, sobre a importância de vencer um clássico, mas sobre a continuidade do campeonato. O Corinthians ainda precisa somar pontos, não está resolvido. Não está resolvido. Mas você lo entiende cuando está aquí, porque es normal. Sabíamos la importancia de Palmeiras Corinthians. Mas cuando você está aquí, vive la semana fue brava. Fue brava porque más después de una eliminación y comienzan a falar que infierno, cielo, mas no estamos acostumbrados a eso. Entonces, la verdad que lo disfruté mucho. Ainda después de la eliminación a gente que dirige, trabaja en clásico, es bendecida, porque son los dos mejores de un país o la importancia. Entonces lo disfruté mucho. Mas ahora sí entendí lo que es Palmeiras, Corinthians Palmeiras, así que la verdad que lo disfrutamos mucho. El grupo lo está disfrutando mucho también, venía muy presionado también y vinimos para eso, para vivir estas cosas. Estamos cumpliendo un sueño, yo personalmente estoy cumpliendo un sueño de trabajar en Corinthians. Hemos dejado muchas cosas por ficar en Corinthians y entonces estamos muy contentos, disfrutando mucho y es un clásico bravo. Es un clásico bravo y hoy la gente fez sentir. E la verdad que lo disfruté muito. Tá aí a declaração faz falando todo sentido da desfrutar, desse clássico, né? Mas, com uma vitória de 2-0, você tem mais que desfrutar mesmo. Não quero tirar o mérito de ganhar do Palmeiras. Nossa, isso psicologicamente é tão importante. Falar em psicologicamente, estava vendo ontem o Yuri, que vive essa fase maravilhosa, dizendo que conseguiu isso, depois que ele resolveu, aos 23 anos, ouvir o pai e procurar uma terapeuta, que depois da desclassificação contra o Racing, só conversando com ela é que ele limpou a cabeça para encarar esse clássico. Você vê como às vezes acontecem coisas, são pessoas, gente. Claro. Né? Ele viu aqueles memes todos que ele passou, aquela fase foi horrível para ele, né? Então ele precisava de uma ajuda de alguém, dos companheiros, da família, não sei o quê, mas às vezes de uma profissional. E ele falando tanto que ela está sendo importante para ele e tal, legal isso. E acho que de repente, não por acaso... Por isso que a cabeça é tudo pra gente, né? Não por acaso ele também mudou a fase, a bola passou a entrar. Até os outros colaboram. Olha, esse gol aí, o Everton... Eu não acho assim que ele tinha que ficar no gol, não, Pascoal. Eu acho que ele tinha que sair e dar um bico na bola. Ou ele sair e pular na bola. Quando a bola quica na frente dele, ela ganha velocidade. Porque o campo do Corinthians é rápido. Você vê que ele passa perto. Aí, assim, quando ele perde o controle... ele imagina ter o controle da bola. Perde o controle da bola, a ação dele... Mas ele tá acostumado com gramado rápido, né? Com campo rápido. Sim, mas... O Allianz também. Ele perdeu... Que esse aí é mais rápido. Ele falou na entrevista. Esse é mais rápido. Que essa bola foi muito rápido. Esse aí pra mim foi pior que o Flaco, ó. Esse chute, pra mim, é mais perdido do que o gol do Flaco de fora. Porque ali ele podia bater, ele bateu um pouco em cima. Dá pra escolher o canto, né? Ele bateu um pouco em cima. Não dava, não. O goleiro tava... Aí esse chute aí, ó. O Flaco chutou, entendeu? O Flaco eu não coloco. A cabeçada, ó, isso aí é nojento, isso aí é... Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre isso, porque tá todo mundo... O Yuri sai do campo dizendo que ele quase quebrou o pé, porque ele não acreditou que aquilo era uma cabeça de um animal morto. Exato. Mas, enfim. Zinho, o Mauro traz um viés muito importante dessa recuperação do Yuri, que é fundamental. Acho que bom que se fala mais sobre isso hoje. Quando você jogou bola, era um tabu muito grande se falar sobre terapias e especialistas, né? Esse é um ponto. Mas dentro do campo, eu acho que ele também conseguiu uma ajuda ali. Eu não sei quanto que a chegada do Memphis Depay, ela colabora ou não para esse crescimento do Yuri, né? Não sei quanto que é coincidência, mas aí, a gente tem até números, ó. O Memphis e o Yuri jogando juntos, né? Foram 8 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Depay fez 1 gol e deu 4 assistências. O Yuri fez 8 gols e deu 2 assistências. 3 assistências foram do Depay. Aí tem aquelas outras que a gente fala, não vai contar, mas foi a pré-assistência. Quanto que você acha que o fato do Depay estar nesse time pode ter ajudado ele em movimentação,
em entender o papel dele dentro do Corinthians? Vou repetir o que eu já falei, né? Dessa chegada do Memphis, que ainda não jogou barbaridade, não. Sim. É bom jogador, você vê que ele dá passes diferentes. Nesse jogo mesmo, ele deu assistência para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto chutou e o Everton defendeu. O Yuri Alberto, nesse jogo, só no primeiro tempo, ele teve 3 lances. Um foi anulado, sim, mas ele perderia o gol. Porque ele tenta dar uma cavadinha, o Everton tira. Pega. Então a gente está falando muito que um gol o gol do Yuri, o segundo, foi um gesto técnico errado do Everton, né? A saída do gol dele. primeiro e depois o Everton. Mas assim, eu acho que o passe do Garro surpreende até ele. Que de repente ele sai achando que o passe seria mais em cima do Yuri. Mas como o passe sai mais longo, ele perde o tempo de bola. Aí ele, em vez de voltar pro gol, ele tenta continuar correndo atrás da bola. Errou, Claro. Acontece. Mas no jogo, ele salvou o Palmeiras. Para mim, o lance mais nítido que ele salva é aquela que o Everton, o Yuri sai na velocidade e dá uma cavadinha. Sim. Ele tira a bola. Sim. Não é que o Yuri chutou errado. Não, ele toca na bola. Sim. Iria pro gol. Então é uma defesaça dele. Até mais do que esse chute também do Yuri. Então o Yuri teve chances. E o que me mostra é o seguinte: o Yuri Alberto, ele perdia gols e se abatia. Porque a torcida pegava no pé dele. Quando ele perdia um lance, perdia um gol, tinha uma manifestação da arquibancada que o inibia. E ele não tinha esses companheiros que hoje vivem um momento melhor. O Garro, para mim, é um jogador importante para ele, porque é o meia que passa a bola por ele, chama essa responsabilidade de criação junto com o Memphis. O Memphis, quando chega, tira um pouco esse peso de cima do Yuri. Eu tenho falado isso. Sim. Os olhos ficam mais atentos no que o Memphis vai fazer, do que o Garro vai fazer. Então, outros jogadores têm uma responsabilidade e tira aquele peso de que ele tem que ser o cara para decidir, ele que tem que... E aí sobra mais espaço para ele, a atenção do adversário, e ele começa a aproveitar isso. Boas companhias fazem com que ele melhore também. Eu acho ele bom jogador, né? Viveu um momento aí de perder alguns gols, virou meme. Acho que isso às vezes o pessoal pega pesado. Eu vivi isso na minha carreira, né? Você muda um sistema de jogo, muda um treinador, você muda um pouco o seu estilo de jogo em prol de uma equipe. Ou também pelo momento que o time vive. O time não vive um momento bom, então você às vezes cai de produção contra esse time. Então, às vezes, exageradamente, há uma cobrança e até desrespeitosamente. Porque uma coisa é você criticar se o cara jogou bem ou mal. Nós não estamos falando? O Everton, para mim, errou no lance do gol. Mas, ao mesmo tempo, eu estou elogiando no próprio jogo que ele fez grande defesa. Mas é a vida do goleiro. O cara pode salvar. Elogiasse, né? Podia não haver nada para elogiar e ainda assim sermos respeitosos diante de um erro de um jogador. Zagueiro, goleiro, o atacante perde gol. Aí no finalzinho ele faz um gol, é o herói. É lógico, claro. O goleiro, o zagueiro, faz uma partidaça. Você vê o Léo Ortiz no jogo contra o Atlético. Fez um jogo maravilhoso. No último lance, errou um gesto técnico. Claro. Faz parte do jogo. Então você pode, na minha opinião, até como um ex-jogador, para mim errou, aconteceu. É diferente de eu falar assim, esse cara é um tinha que estar no jogo, é um cara, sabe, se desrespeitar. O Yuri Alberto, acho que em alguns momentos foi desrespeitado, sim. Perfeito. Exageraram na crítica, colocando o ser humano até em dúvida. Não foi só o jogador. E eu fico feliz pelo momento dele, que ele está aproveitando, faz uma carreira, um ano melhor, de gols, é reconhecido pela torcida. Não é o melhor atacante do futebol brasileiro, mas é um bom jogador. É um bom jogador. E o Corinthians está usufruindo disso. Eu falei ontem, se o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto fizerem um bom jogo pelo sistema tático que monta o treinador, com 3 zagueiros, com 2 volantes, com alas que recompõem, esses 3 com mais liberdade, se fizerem um bom jogo para essa transição ofensiva, o Corinthians tem chance de ganhar. Para mim, o favorito é o Palmeiras.
Vou repetir o que eu falei ontem. Jogo, né? Então não é porque ganhou que eu vou falar, não, eu falei que... Não, o Palmeiras pra mim era favorito, inclusive eu dei o placar de 2-1, se não me engano. Segundo noticiário do Coringão, aqui nessa terça-feira, Corinthians que deu um belo salto aí na tabela do Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Saiu da 15ª para a 13ª colocação. Está empatado em pontos com Vitória, somando 38 pontos. E agora vai ser o confronto direto, galera, é isso mesmo. Coringão vai enfrentar o Vitória naquele chamado jogo de 6 pontos. Esse jogo vai ser no próximo sábado e vai ser lá no Barradão, casa do Vitória. O Coringão vem de uma sequência ótima aí de bons resultados. Vem de uma sequência aí de 4 jogos sem derrotas, inclusive com 3 vitórias consecutivas. Algo que não aconteceu nesse Campeonato Brasileiro em nenhum momento. Vale a pena destacar que o aproveitamento do Coringão na mão do Ramon Dias é de 8º lugar, somando todos os jogos aí no Campeonato Brasileiro. Pena aí que nas Copas o Coringão foi eliminado, né? Era uma coisa que a diretoria não estava contando. E o que valia até pouco tempo atrás era não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas agora, depois dessas belas atuações e esses bons resultados, o Coringão está almejado por das maiores no Campeonato Brasileiro, assim como uma vaga na Libertadores. Algo que está muito difícil, mas que não é impossível. Basta aí mais uma sequência de vitórias aí nessa reta final do Brasileirão. Vamos fazer aqui algumas informações com relação ao próximo jogo do Coringão contra o Vitória. E para mais esse confronto decisivo do Campeonato Brasileiro, o Coringão vai ter 2 baixas aí por suspensão. Se trata do Hugo, lateral esquerdo, que diga-se de passagem fez uma bela partida contra o Palmeiras. E o outro jogador, o Mateuzinho, que também jogou muito aí nesse derby paulista. O Corinthians venceu o Palmeiras em um derby muito disputado na Neoquímica Arena à noite dessa segunda-feira. Esse resultado levou o Timão à 13ª posição, somando 38 pontos em 32 jogos. Teve uma época atrás aí, galera, que o Corinthians tinha menos pontos do que jogos, vocês lembram? Abrindo 4 pontos frente ao Atlético Paranaense, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, mesmo com a vitória. Ramon Dias não poderá contar com os jogadores na próxima partida contra o Vitória. Esse jogo vai ser no sábado e lá no Barradão, e é válido pela 33ª rodada. O Hugo, lateral esquerdo, que voltou recentemente após uma lesão na panturrilha. Inclusive, o Hugo fez uma grande partida aí contra o Palmeiras e colocou o Estevão no bolso, hein? O Estevão tá até agora perdido no bolso do Hugo. E o lateral direito, Mateuzinho, estão suspensos após receberem o 3º cartão amarelo no clássico. A lateral esquerda do Coringão, na verdade, está tranquila, não, Matheus vinha jogando bem, numa boa sequência. E na lateral direita, o Fagner deve ganhar uma oportunidade com o Lamaná na reserva. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.